Boa tarde, como é que vocês estão? Faz um tempão que a gente não se vê, né, no ano. Saudade de vocês. Continuando por aqui nossas aulas online, não tá fácil, eu sei que não tá fácil para vocês, são muitos conteúdos, muitas matérias. Por isso eu não tenho pedido, assim, às vezes coisas mais elaboradas, assim, com medo de vocês estarem sobrecarregados. Mas a gente precisa continuar, tem conteúdo a ser estudado, coisas que vocês vão precisar e a gente precisa passar isso, né? Então, de uma maneira mais tranquila, eu tenho feito as aulas de arte, sem pedido alguma atividade só para interagir. E a gente vai levando assim, como as coisas dão, né? E vamos lá. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a arte colonial e os viajantes holandeses. Gente, quando os primeiros colonizadores chegaram no Brasil, eles enfrentaram vários desafios. Além das diferenças climáticas, né? Porque eles eram europeus, eles tinham dificuldade se adaptar com a alimentação, com a ausência de estrutura, né? E além de passar por esse difícil processo de adaptação, eles tinham que conviver com mais um risco ainda. Eles tinham que proteger o imenso território brasileiro da invasão de outras nações europeias que buscavam também as mesmas riquezas que eles buscavam, na verdade, que era o ouro, que era o pau-brasil, que era o solo fértil que a gente tem aqui, né? Nesse cenário aí surgiu os primeiros indícios de arte, da arte colonial brasileira, que é a expressão observada principalmente na arquitetura e na escultura. Na arquitetura, as primeiras casas, elas foram construídas de chão de terra batida. As paredes eram utilizados um tipo de material, eles chamavam de taipa de mão e taipa de pilão. A taipa de mão, eles faziam um barro e eles faziam um entrelaçado de madeira, né, no formato formando a casa, e eles então jogavam o barro dos dois lados e aquela madeira ficava no meio, e assim eles, né, utilizavam a mão para poder fazer a correção ali, e essa era a taipa de mão que eles chamavam. E esse barro ele servia como um material térmico para proteger do calor. E tinha a taipa de pilão, que era feito também de barro, mas daí eles já faziam umas formas, e aí como se fossem grandes tijolões de barros para montar as casas ali. As primeiras igrejas no Brasil que foram edificadas, elas eram já mais elaboradas e elas já mantinham um certo padrão. Construídas entre 1955 e 1606, a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, situada em Cachoeira, na Bahia, ela é reconhecida como patrimônio artístico pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, órgão responsável pela conservação e restauração dos bens artísticos do Brasil. Em diversas áreas brasileiras, nós temos também grandes edificações no período colonial. E dentre eles, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, é considerada pela Unesco, ela foi tombada como patrimônio histórico da humanidade. Por tanta beleza, né? E porque assim, Ouro Preto, ele conserva todo o estilo colonial de quando ela foi fundada. Quem conhece Ouro Preto, eu tive a oportunidade de falar com uma excursão de 8º ano uma vez aqui, da nossa escola, e quando a gente entra em Ouro Preto é muito estranho, porque a iluminação é diferente. Eles não têm as lâmpadas de LED, não utilizam, eles utilizam aquele fio, sabe? Aquele fiozinho preto, aquele poste do mesmo estilo, com a lâmpada meio amarelada. As ruas feito calçamento com pedras cortadas pelos escravos na época, fizeram o chão, né, toda a cidade, o centro da cidade, o centro histórico da cidade ali, ele é construído com esse tipo de pedras. E em Ouro Preto, as pessoas não podem simplesmente, eu comprei, não existe terreno vazio ali, né, naquele lugar, mas, por exemplo, as casas, elas não podem ser modificadas, elas têm que manter o mesmo padrão. Normalmente as casas são pintadas de branco e elas usam ou marrom, ou verde, ou azul para pintar as portas e janelas, os batentes das portas e janelas. Mas normalmente todas elas são brancas, as fachadas são todas brancas e elas continuam mantendo o mesmo estilo de quando foram feitas, sempre restauradas, mas mantendo o mesmo estilo.
Na cidade de Ouro Preto não se pode entrar caminhão nem ônibus. Nós fomos e o ônibus teve que ficar fora da cidade, porque as ruas são muito estreitas. E além de serem muito estreitas, elas têm escavações por baixo, porque foi retirado muito ouro naquela região, né? A época do ciclo do ouro, ali foi retirado muito, então existem muita galeria por baixo, então não se pode passar caminhão pesado e nem ônibus. Os ônibus não podem porque não tem como fazer curva, de tão estreitas que as ruas são, e são ladeiras, sobe e desce o tempo todo. Então, eles não podem transitar ali, né? São poucos pedaços que tem asfalto. O centro da cidade mesmo, a cidade em si, ela é toda feita em pedra, em pedraria colocada no chão, ainda na época dos escravos. Muito bem. O que é que eu vou pedir para vocês? Vou pedir para vocês pesquisarem sobre a escultura e a música do período colonial, tá bom? Façam uma pesquisa. Faça uma pesquisa legal, tá? Vale nota. E coloca lá pra mim, posta pra mim, porque eu tô visitando as tarefas de vocês todas na quarta-feira. Quarta-feira é o dia que eu fico na escola o dia inteiro, tá? Eu fico na escola e quem tiver alguma dúvida ou precisar falar comigo, não tem problema. Você pode pedir meu telefone pra Carla. E pode também, se quiser tirar alguma dúvida, ir na quarta-feira na escola. Eu estarei o dia todo lá, se você for preparado, tem que ir com máscara, tá? Leva seu alquinho, eu estarei lá durante o dia todo. Se você tiver alguma dúvida, é só falar comigo lá. Então, eu tô pedindo uma pesquisa sobre a escultura e sobre a música do período colonial no Brasil, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.